Olá pessoal, esse aqui é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos que vai fazer uma pequena abordagem sobre os assuntos que nós vamos estar conversando de formação econômica do Brasil, e vão ser vídeos curtos para que não fique muito maçante. Os detalhes maiores desses assuntos eu vou estar publicando ainda até amanhã no Classroom. Mas hoje eu queria abordar algumas coisas. No vídeo anterior nós falamos que nós vamos utilizar o livro do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, para entender um pouquinho melhor o que foi a economia do Brasil, né? Entender melhor como ela se formou e compreender um pouco como ela está consolidada a economia do Brasil. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a economia do Brasil quanto ao primeiro ciclo de exploração. Vocês sabem que o Brasil inicialmente teve a sua exploração através das essências, né, de cravo, canela e a exploração do pau-brasil, mas algum tempo depois o Brasil teve uma empresa agrícola, montou uma cultura de empresa agrícola, que foi a exploração do primeiro ciclo econômico, que foi o ciclo do açúcar, né? E foi uma atividade econômica que sustentou a economia local. Ela inclusive é chamada de ciclo porque tudo gira em torno dela, direto ou indiretamente. Toda a atividade econômica, todas as movimentações de negócios giravam em torno do açúcar, e isso permitiu com que Portugal pudesse manter, né, essa região, que era uma região grande, que dava muito trabalho para ser ocupada, para ser monitorada. Vocês sabem historicamente que existiam outros países interessados na exploração dos recursos do Brasil, e Portugal investiu pesado para assegurar esse território, explorar exclusivamente os recursos naturais, e o açúcar possibilitou isso. E o sucesso de Portugal quanto à exploração do açúcar, ele se deve também ao fato dos espanhóis estarem muito preocupados com a exploração dos metais preciosos, né, que eram principalmente ouro e prata, e eles estavam tendo bastante sucesso na América Latina, e isso fez com que eles tirassem um pouco a atenção com relação ao açúcar, né? E aí Portugal pôde se empenhar melhor com relação a isso e obter grande sucesso na exploração do açúcar, que financiou esta colônia, né, a colônia do Brasil, na exploração de Portugal. Um fato importante destacar é que o sistema de produtividade do primeiro ciclo não era um sistema eficiente. É um sistema baseado principalmente numa monocultura, que era a cana-de-açúcar, e vamos dizer assim, era um sistema que era baseado na exploração da mão de obra escrava, né, para que viabilizasse economicamente a exploração dessa atividade. E essa mão de obra escrava, ela não era muito produtiva, né, não era um sistema de produção eficiente. E isso vai fazer com que Portugal, ao longo do tempo, comece a perder competitividade, porque diferente do sistema de colonização que foi realizado no Brasil, no norte das Américas, mais precisamente nos Estados Unidos, o sistema de colonização foi de povoamento, diferente. Algumas famílias estavam, por conflitos religiosos, buscando novos lugares para explorar, principalmente em relação a atividades econômicas, e migraram para a região da América do Norte, que tinha um clima muito parecido com o da Europa. E ali foi se explorando, foram criadas várias colônias, né, e foram explorando de maneira mais ordenada, mais organizada as atividades econômicas da região. E aí teve uma exploração onde se relacionou um pouquinho da cultura, foi trazendo um pouquinho da cultura europeia, né, de fomentar uma economia, de criar uma economia mais ordenada. Já no Brasil não, foi diferente. Foi um sistema de colonização em que foi incentivado com que as classes menos favorecidas de Portugal, aí nós estamos falando principalmente os presos, né, tiveram oportunidade de vir para cá e tentar ocupar, e foram dar oportunidades para essas pessoas explorar a economia da região. Então não foi um sistema muito, vamos dizer assim, muito eficiente de colonização. Os Estados Unidos teve um sucesso um pouquinho maior, e não demorou muito, os americanos já estavam começando a buscar a alternativa de explorar o comércio, principalmente nas Antilhas, né?
e entre elas estava a exploração da cana-de-açúcar, né? Por causa do clima que favorecia bastante. E isso fez com que o Brasil perdesse uma certa competitividade, Portugal perdesse uma certa competitividade em relação à exploração dessa cultura, o que demonstra o porquê que o Brasil, na época da borracha, perdeu um pouquinho de competitividade em relação à Malásia, justamente por isso, porque os recursos naturais eram abundantes, não se buscava competitividade, não se buscava eficiência nessa exploração e de repente algum outro empreendedor viu a oportunidade de negócio, levou a borracha para a Malásia e aí então teve uma produtividade maior, uma eficiência maior na parte da exploração, trouxe um custo de produção bem menor e fez com que o Brasil perdesse competitividade, perdesse mercado em relação à borracha. A mesma coisa começou a acontecer em relação à cana-de-açúcar, que levou mais ou menos uns 200 anos esse ciclo de exploração, e isso demonstra que o Brasil ele teve aí um período muito longo ainda de monocultura, explorando exclusivamente a cana-de-açúcar. Havia outros negócios, mas principalmente a cana-de-açúcar, até que entrasse um novo ciclo, que a gente vai conversar no próximo vídeo, né, que viesse substituir a economia do Brasil. Então, uma economia baseada na monocultura, uma economia baseada na exploração de uma única atividade econômica, né, aonde essa exploração era basicamente para a exportação. Internamente não se produzia muita coisa, o que demonstra aí um indício de um atraso no crescimento da economia do Brasil. Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o próximo ciclo, entender um pouco melhor sobre a economia do Brasil durante a fase colonial.